Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui à revisão do ensino fundamental. Como eu falei inicialmente, assim que eu comecei os vídeos, eu vou mudar, né? Eu estou estudando qual é a melhor maneira de explicar. Provavelmente eu vou mudar o jeito, a ordem. Vou tentar ser um pouco mais dinâmica nas explicações de revisão para poder me dedicar mais à resolução de exercícios, conteúdos de segundo grau, tá ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação. Tá? Então, vamos lá. O que é a potenciação? Potenciação é o produto de fatores iguais, tá bom? Então, quando você pega vários fatores e multiplica os fatores iguais, você tem uma potenciação, onde o fator que se repete a gente chama de base, tá? O fator que se repete é a base, e o número de repetições nós chamamos de expoente, tá? Então, como é que a gente faz a leitura dessa expressão aqui? É 2 elevado ao cubo, tá? Da mesma maneira, se eu pego o fator 8, multiplico 3 vezes, agora a nossa base aqui é o 8, nosso expoente continua sendo 3, porque eu multipliquei 3 vezes. 8 elevado ao cubo. Aqui, eu repetindo 2 vezes, 2 vezes 2, 2 elevado à segunda potência. O 2 aqui embaixo é a base e o 2 aqui em cima é o expoente. Aqui também, o número 10, estou multiplicando 4 vezes. O fator que se repete é a base, número 10, e o expoente, que é o número de vezes que multiplicou, é o 4. Então, como é que a gente escreve aqui em forma de potência? Essa multiplicação aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, a base que se repete é o 5. E quantas vezes eu estou repetindo? 5 vezes, tá? O que significa aqui esse 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é que eu estou multiplicando 7 duas vezes. E o 3 ao cubo, o que significa 3 ao cubo? É que eu estou pegando o 3 e multiplicando 3 vezes. E o que é o 0 ao quadrado? É o 0 vezes o 0, né? Então, aqui a gente tem que 7 vezes 7 é 49. 7 ao quadrado é 49. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E 0 vezes 0 é 0. Daqui a gente consegue ver aqui a propriedade, né? Que 0 elevado a qualquer expoente é sempre 0, né? Eu vou pegar o 0 e vou multiplicar por qualquer número a 0. Então, vamos lá. Vamos na outra propriedade aqui. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o que significa essa multiplicação aqui e por que é 5. Por quê? 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, tá? E uma propriedade que a gente tem na multiplicação, quando nós temos fatores iguais sendo multiplicados, a gente repete a base e soma os expoentes, tá? Então, isso aqui é 3 elevado a 4. Então, vamos supor que eu tivesse aqui 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 4. Eu repito a base e eu somo os expoentes, tá? Então, isso aqui é o quê? 4 elevado a 9. E como é que é a divisão? A divisão é o contrário. Ao invés de a gente somar, a gente faz a subtração. Então, eu tenho aqui 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado a 1. Então, o que a gente faz aqui? A gente repete
a base e subtrai os expoentes, que é 3 menos 1, porque aqui é como se fosse o 1. Então, isso aqui é 5 elevado a 2, 5 elevado ao quadrado. E o 8 aqui? A gente pega o 8, repete a base e subtrai os expoentes, né? Esse 3 vem para cá, esse 2 vem para cá. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 8 elevado a 1, que é igual a 8. Quando tem elevado a 1, a gente não precisa colocar, tá? Tem 1, a gente não precisa colocar, tá? O que seria 10 ao quadrado? 10 vezes 10, que é igual a 100. O que seria 10 ao cubo? 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. O que seria 10 elevado à quarta potência? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. Isso que a gente vê que o 10 elevado a algum número, a gente coloca o 1 e coloca o número de zeros que tiver o expoente. Agora, outra propriedade muito conhecida, né, que a gente usa muito aí, que é quando é elevado a zero. O que significa ser elevado ao zero? Significa isso aqui, ó. 6 dividido por 6 é o quê? 6 elevado a 1 dividido por 6 elevado a 1, né? Isso significa 6 e subtrai os expoentes, que é igual a 6 elevado a 0. Só que quanto que é 6 dividido por 6? Não é igual a 1? É por isso que tem a propriedade que todo número elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá legal? Vamos continuar aqui. Vamos lá para a definição de quadrados perfeitos. O que são os quadrados perfeitos? Quadrado perfeito é aquele número que é o resultado quando a gente eleva os números naturais ao quadrado, tá? Por exemplo, exemplo de quadrados perfeitos. O 0, porque 0 elevado a 2 é 0. O 1, porque 1 elevado a 2 é 1. O 4, porque 2 elevado a 2 é 4. O 9, porque 3 elevado a 2 é 9. O 16, porque 4 elevado a 2 é igual a 16. 25, porque 5 elevado a 2 é igual a 25. 36, porque 6 elevado a 2 é igual a 36. Então, os quadrados perfeitos são aqueles que têm um número natural que elevado ao quadrado resulta nesses números, entendeu? Esse é o conceito de quadrados perfeitos, tá? Agora, o que é uma raiz quadrada? O que é uma raiz quadrada? É o número que elevado ao quadrado resulta num quadrado perfeito. Por exemplo, quanto que é raiz de 49? Raiz de 49 é 7. Por que raiz de 49 é 7? Porque 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. Então, por que quanto que é raiz de 64? Raiz de 64 é 8. Porque 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. A raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Tá ok? Vamos lá ver umas propriedades da potenciação que eu já comentei lá, enquanto eu explicava ali os exercícios, mas que eu vou botar aqui mais uma vez, tá bom? Então, se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, as bases precisam ser iguais, tá bom? Não vale para bases diferentes.
Para fazer multiplicação de potências, eu vou somar os expoentes, tá? Então, um exemplo aqui com números, se eu tiver aqui 5 à quarta potência vezes 5 ao cubo, isso é igual a 5 elevado a 4 mais 3, que é igual a 5 elevado a 7. Se eu tiver aqui, ó, a mesma base, tá? Elevado e dividido, potências diferentes, potências de mesma base, expoentes diferentes aqui, ou iguais, né? Mas se eu for dividir as potências, como é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes, tá? Sempre subtraindo o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, vou colocando aqui um exemplo em números, a gente pode botar o quê? Vamos supor que 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 9 menos 3, que é igual a 5 elevado a sexta potência. E agora, se eu tiver um número elevado aqui, tá? A uma potência da potência. O que a gente vai fazer? Eu tenho a base elevada a um expoente e essa potência inteira, ela está elevada a outro expoente. Como é que a gente faz? A gente apenas multiplica os expoentes, tá? Vamos dar um exemplo aqui com números. Se eu tenho o 4 elevado ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo, por exemplo, eu tenho 4 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 4 elevado à sexta potência. E o que a gente viu ali? Que um número elevado a 1 é igual ao próprio número. Por quê? O número, o expoente não significa quantas vezes eu estou multiplicando o número. Se eu tenho aqui 1, eu não estou multiplicando ele nenhuma vez, ele é só ele mesmo. E, como a gente falou ali atrás, o número, todo número elevado a 0 é igual a 1. E baseado em que é essa afirmação de que todo número elevado a 0 é igual a 1? Por quê? Supondo que eu tenho aqui, ó, 6 dividido por 6. Isso aqui é igual a 6 elevado a 1 dividido por 6 elevado a 1, que é igual a 6 elevado a 1 menos 1, que é igual a 6 elevado a 0. Só que eu sei o quê? Que o 6 dividido por 6 é 1, né? Então, isso aqui é igual a 1. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá legal? Vamos lá ver aqui uma aplicabilidade para as potências, tá? A gente consegue fazer conversão de diferentes sistemas de numeração utilizando as potências, tá? Como é que é o nosso sistema de numeração? Nós temos como sistema de numeração o sistema decimal, porque a gente conta de 10 em 10. A nossa base é decimal, tá? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente escreve aqui o 372, levando em consideração o nosso sistema decimal? Como é que a gente faz? A gente sabe que o 372 é igual a 300 mais 70 mais 2, que é igual a 3 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 a 1 primeira, mais 2 vezes 10 elevado a 0, né? Por quê? 10 elevado a 0 é igual a 1, né? Então, esse aqui é como a gente representa o nosso sistema. Como é que seria aqui o 45? O 45 seria 4 vezes 10 elevado a 1 mais 5 vezes 10 elevado a 0, tá bom? Como é que é o sistema binário? O sistema binário, a gente utiliza o quê? Apenas algarismos 0 e 1, né? Sistema decimal, nós usamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Na base 2, a gente usa apenas os algarismos 0 e 1. É um sistema
binário, tá? Como é que a gente faz para poder converter um número decimal numa numeração binária? Bom, a gente vai ter que recorrer às potências de 2, porque o sistema é binário, né? Então, sabendo que 2 elevado a 0 é igual a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2, 2 elevado a 2 é igual a 4, 2 elevado a 3 é igual a 8, 2 elevado a 4 é igual a 16 e assim sucessivamente, a gente consegue converter os números decimais na potência do sistema binário. Tá legal? Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que escrever de acordo com as potências de 2, aquele número que a gente quer transformar, tá bom? Então, como é que é? Aqui nós temos o número 7. Número 7, o que a gente poderia ver? Como é que a gente poderia dividi-lo? Utilizando as potências de 2. Vamos lá. Ó, o 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado. O 2 a gente sabe que é 2 a 1. E o 1 a gente sabe que é o 2 a 0. 4 mais 2 mais 1 dá 7, né? Então, como é que a gente faz aqui? O 4 é igual a 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então, qual é o número que está acompanhando as potências de 2? Quais são os números que acompanham as potências de 2? O 1, o 1 e o 1. Então, o 7 na base 2 é igual a 1. Outra maneira de fazer, eu já deixei representado aqui para lembrar de avisar, como é que faz também de outra maneira, é você pegar o 7 e eu vou dividir pelo sistema que eu quero, sistema binário, então eu vou dividir por 2. 2 vezes 3 dá 6, sobra 1. Continuo dividindo por 2. 3 dividido por 2, aqui dá 1, e aqui sobra 1. Agora eu leio daqui para cá. Então, o número é 1, 1, 1, que é esse aqui. Mesmo resultado que a gente teve fazendo dessa maneira aqui, tá bom? Vamos fazer agora o número 11 na base 2. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vamos fazer aqui. Beleza. Então, o que é o 11? Botando assim na base 2. Seria 8 mais 2 mais 1. Que seria o quê? 2 ao cubo mais 2 a primeira mais 2 elevado a 0. Tá faltando aqui o 2 elevado ao quadrado, então eu tenho que colocar. Então, seria 2 elevado a 3 mais, aqui é 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então, como é que seria o número? O número 11 no sistema binário seria... Aí eu pego aqui o que está acompanhando as potências, que são esses números aqui, ó, tá? Então, como é que seria o 11 no sistema binário? Seria 1, 0, 1, 1, tá? E fazendo daquela outra maneira, dividindo, como é que a gente faria? Eu pegaria aqui o número 11 e dividiria por 2. Vamos fazer aqui. 11 dividido por 2. 11 dividido por 2. 2 vezes 5, aí sobra 1. Dividir por 2 de novo, dá 2, sobra 1. Dividido por 2 de novo, dá 1, sobra 0. A gente lê ao contrário. Ó, tá 1, 0, 1, 1. Tá vendo? Então, esse aqui é o 11 no sistema binário. Tá legal? Aí, se a gente quisesse fazer ao contrário, tá? Agora, eu tenho o número no sistema binário e eu quero passar ele para o sistema decimal. Como é que eu faço? Eu vou escrevê-lo decompondo, tá? Olha, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar, deixa eu mudar a caneta aqui novamente. 11001, vamos contar aqui, ó. Tem 1, 2,
3, 4, 5. Então, eu tenho que chegar até o 2 elevado à quarta potência. Se eu tenho 5 posições aqui, eu tenho que chegar até o 2 elevado à quarta potência. Então, eu tenho aqui 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0, tá? E esses números aqui vieram daqui, tá bom? Então, é só fazer essa conta aqui, ó. Isso aqui dá 16 mais 8, mais 0, mais 0, mais 1. Isso aqui dá número 25, tá? Então, 25 na base 2 é igual a esse aqui. E esse número na base decimal é igual a 25, tá bom? Então, como é que a gente faz? Agora, para outras bases, o processo é similar. Não muda muita coisa. Então, vamos lá. Como seria o 50 na base 3? Eu posso desmembrá-lo em potências de 3. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vamos lá. Eu posso fazer assim, ó. 27 mais 9, mais 9, vamos ver, 9 não, mais 18. Vou ter aqui 27 mais 18, que dá o quê? Da 15 foi 1, 2, 4, tá. Mais 3, mais 2. Vamos ver se é isso mesmo. 27 mais 18 dá 15 foi 1. 2, 4, 45 mais 5, 50. Tá certo. Então, isso aqui, ó, se eu botar em potências de 3, isso aqui é 3 ao cubo, mais 2 vezes 3 ao quadrado, mais 1 vezes 3 é a primeira, mais 2 vezes 3 elevado a 0, certo? Então, como é que eu escrevo isso aqui na base de 3? Então, eu tenho que 50 na base 3 é igual a... O que está acompanhando aqui as potências? 1, 2, 1, 2, tá? Essa é uma maneira de fazer aqui, mas existe essa maneira aqui ao lado, que é dividindo. De repente é mais fácil. Como é que a gente faz? Ó, 50 dividido por 3. A gente vai dividindo, tá? O que você encontrar com o último quociente e os restos, você monta e, ao contrário assim, e é o nosso número na base desejada. Tá legal? Então, é isso. Agora, a gente vai pular para fazer uns exercícios rapidinho, para poder fixar mais e vou pular para o próximo conteúdo. Qual o valor das potências abaixo? 7 elevado a 1 é o quê? 7. 1 elevado a 180 é o quê? 1 vezes 1 vezes 1, 180 vezes. 180 vezes. Só que 1 vezes 1 a gente sabe que é 1, né? 1 elevado a qualquer número é 1. 120 elevado a 1 é o próprio 120. 100 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Não importa se é 1 milhão elevado a 0, vai ser sempre igual a 1, tá bom? Simplifique. Como é que a gente simplifica? Repete a base na multiplicação, soma os expoentes. Repete a base, soma os expoentes. E agora eu tenho uma divisão, então não posso mais somar os expoentes, agora eu tenho que subtraí-los. Então, 11 elevado a 17 menos 15, 11 elevado a 2. E aqui, a gente resolve primeiro o que está aqui dentro dos parênteses. Então, aí vai ficar 10 elevado a 18, dividido por 10 elevado a 14. Lembra que na potência a gente multiplica os expoentes? Então, 7 vezes 2, 14.
10 elevado a 18 dividido por 10 elevado a 14 é igual a 10 elevado a 18 menos 14 é igual a 10 elevado à quarta potência, tá bom? Então, é isso. Isso foi uma revisãozinha de potenciação e radiciação. E na próxima aula, a gente... Se bem que vamos fazer mais uns exercícios, que eu lembro que eu botei aqui, que também resolve expressões matemáticas. Vou fazer só mais uma aqui, depois a gente encerra. Tá, vamos lá. Eu sei que 9 elevado a 4 é igual a 6.561. Quanto que é 9 elevado à quinta potência? Bom, a gente sabe que 9 elevado à quarta, a gente já tem o resultado. E eu sei o quê? Que 9 elevado à quinta é a mesma coisa que 9 elevado a quarto vezes 9, né? Por quê? Aqui é como se tivesse 1 e isso aqui é 9 elevado a 4 mais 1, né? Então, como é que a gente faz essa conta de forma simplificada? 9 elevado à quinta potência é igual a 6.561 vezes o 9, tá? Então, é só armar a conta aqui, não tem mistério nenhum nisso aqui. Mas você não precisa fazer 9 vezes 9 vezes 9, 9 de novo, já que você já sabe quanto que vale 9 elevado à quarta potência. Então, aqui do 9 vezes 1, 9, 9 vezes 6, 54, 9 vezes 5, 45, com 5, 50, 9 vezes 6, 54, com 5, 59, tá? Então, a gente já tem aqui quanto que é 9 elevado a 5. Agora, vamos lá, vamos resolver essas expressões aqui. O que eu falei anteriormente? Que o que tiver dentro dos parênteses, a gente começa resolvendo de dentro para fora, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma multiplicação, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 não, 2 vezes 5, isso aqui dá 10, tá? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Repito a outra parte, 16, dividido por 3 elevado a 0, mais 5 elevado ao quadrado menos 10. 16 dividido. 3 elevado a 1, a gente já sabe, 3 elevado a 0, a gente já sabe que é 1, né? Pode até botar aqui. Mais 5 elevado ao quadrado é igual a 25, menos 10, igual. 16 dividido por 1, mais 25 menos 10, dá 15. Isso aqui, 16 dividido por 16, que é igual a 1, tá bom? Então, vamos lá, novamente. 2 vezes 3 elevado a 0, 3 elevado a 0 é igual a 1. Raiz de 16 é igual a 4, por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Mais 4 vezes 25, né? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Isso aqui dá 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 4 dá 12, mais 4 vezes 25 dá 100. Isso aqui dá igual a 114, tá? Agora sim a gente encerra e eu continuo a próxima aula dando os conceitinhos de geometria, tá legal? Até a próxima!